Jovem Pan News, eleições 2024. A Jovem Pan e o Grupo RIC seguem com a série de sabatinas com os candidatos à prefeitura aqui de Curitiba. A nossa intenção é oferecer aos curitibanos mais uma opção para verificar ideias e propostas e assim para que todos possam fazer escolhas cada vez mais conscientes. Todos os candidatos foram convidados. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio, acompanhado por todas as candidaturas. Todas as entrevistas terão 30 minutos. A convidada de hoje é professora Andréa Caldas, do PSOL. Jovem Pan News, eleições 2024. Andréa Caldas tem 52 anos, é formada em Pedagogia com mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, onde atua como professora. Iniciou a sua trajetória política em 2018, quando se filiou ao PSOL. Nas eleições de 2022, postulou na cadeira da Câmara dos Deputados, mas não foi eleita. Jovem Pan News, eleições 2024. Andréa Caldas aqui conosco, então. Bom dia, candidata. A primeira pergunta é a mesma para todo mundo. Por que Andréa Caldas quer ser prefeita de Curitiba? Bom dia. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar podendo apresentar as nossas ideias. Como foi colocado ali no meu perfil, eu atuo na área da política, mas muito mais como militante e também como pesquisadora de políticas educacionais, e aceitei o desafio de me candidatar nessa eleição majoritária, eleição para a prefeitura, porque tenho entendimento de que Curitiba é uma cidade rica, a sexta cidade mais rica do país, mas que tem apresentado uma série de problemas que não poderiam existir numa cidade com um orçamento tão robusto, né? Nós estamos com um orçamento de 14 bilhões, como, por exemplo, a fila das creches, o aumento da população em situação de rua, a questão das moradias, a tarifa de ônibus extremamente cara. Então, acho que a nossa proposição é que nós temos como solucionar esses problemas, nós temos como voltar a ser um modelo de cidade, não só na questão do urbanismo, mas também na questão social. É possível fazer mais, é possível ampliar o atendimento à população com qualidade. Candidato, PSOL nunca elegeu um vereador sequer em Curitiba. O que a senhora acredita que agora vai ser diferente? É o partido que tem mais crescido, né? A gente é um partido relativamente novo, se a gente for pensar a política brasileira, 20 anos. Acho que nós tem a população tem olhado para a gente com bastante simpatia, tanto é que os nossos números eleitorais Brasil afora têm mostrado isso. Nós temos crescido, uma atuação muito importante da nossa bancada federal, que é sempre premiada em todos os anos pela sua atuação. Temos algumas cidades que começamos a administrar e eu acredito sim, tenho conversado com as pessoas, eu vejo as pessoas olham com bastante simpatia. Eu acho que é um partido que se caracteriza pela sua coerência, e aqui em Curitiba a gente tem mostrado que a gente tem propostas factíveis que podem alterar o panorama da gestão pública. Candidata, quando a senhora traz a questão da possibilidade de propostas factíveis, eu olhei algumas delas: ampliação do investimento em educação, criação de políticas de distribuição de renda, enfim, são todas políticas expansionistas de gasto, né? Curitiba já tem uma carga tributária bastante elevada, tanto na questão do IPTU, ISS e outras taxas. Essas propostas que a senhora apresenta, elas vão aumentar ainda mais o custo, né, para o cidadão aqui de Curitiba? São factíveis de fato? São factíveis. A gente tem trabalhado em cima do orçamento. Eu, como professora da área de políticas públicas, não podia fazer de outra forma. Nós não estamos, né, dentro do batendo no teto do chamado limite prudencial, ou seja, a gente tem espaço para gasto com o servidor público, por exemplo, que é um dos grandes estrangulamentos, porque ficou muito tempo sem ter concurso, teve um congelamento de salário aí por 10 anos, então essa é a primeira questão que a gente olha. Não adianta a gente falar em ampliação dos serviços públicos se a gente não valorizar os profissionais que estão na ponta atuando, e isso está dentro da possibilidade dos nossos recursos. É uma questão de fato de reordenar prioridades. Volto a dizer, é o maior orçamento do Estado. Nós temos 14 bilhões. E aí há gargalos que outras cidades com menor orçamento já resolveram.
Mas, por exemplo, quando a senhora fala, então, da questão do servidor público, esses 30% do gasto da educação, então eu posso esperar que eles vão ser prioritariamente para salários desses servidores públicos. Daí a senhora também, em outro lugar, fala em distribuição de renda, de implementar uma bolsa para distribuir, inclusive na política social. Como que essa conta fecha? Porque eu entendo que diz que tem orçamento, mas eu não consigo enxergar como. A prefeitura está no Plano Municipal de Educação que ela deveria estar gastando 30%. Ela não está gastando 30%. Então, se a gente aplicar o que está definido pelo Plano Municipal, a gente consegue garantir. Veja, nós entendemos que é necessário, no caso da educação, como você citou, criar novas unidades, especialmente na questão da educação infantil, melhorar as que já existem, as nossas escolas. Mas o gasto na educação e o gasto na saúde, na assistência, áreas, é basicamente o gasto em pessoal. Isso não quer dizer que a gente está inchando a folha. É porque funciona desta forma. O gasto com manutenção e construção de escolas parece para a população em geral que é muito, mas dentro do orçamento ele é o gasto menor. O gasto maior mesmo é em orçamento. A gente estima que 80% do gasto é em pessoal, dentro da educação e da saúde. Então, é possível, dentro desses marcos que a gente tem do orçamento, a gente valorizar esses profissionais da educação e ainda dar conta de ampliar as unidades como a gente está colocando, né? Então, isso tem impacto dentro do orçamento. Uma outra proposta que a gente tem falado, que é a progressiva implantação da tarifa zero, e a gente está se comprometendo a implantar o passe livre estudantil já no primeiro ano. Nós fizemos a conta disso, né? São 280 mil estudantes da educação básica, pública e privada, considerando que ambos possam usar. Isso dá em torno de 680, vamos arredondar, 680 milhões se a gente for pagar 2 passagens por dia, como Fortaleza já faz, que é uma cidade mais ou menos do porte de Curitiba. Isso é menos de 1% do orçamento, dos 14 bilhões. E veja, hoje as famílias estão gastando de 15% a 20% do seu orçamento com transporte. Então é possível, sim, dentro dessa reordenando, gastando menos em publicidade e propaganda, talvez, né? Ou usando aquela publicidade e propaganda de fato necessária, institucional, reordenar esses gastos. Candidata, vamos se manter na educação, que é também importantíssimo, e a senhora é professora, né, entendo que é uma área que a senhora goste bastante. Eu vi ali no seu plano de governo que a senhora invoca o Paulo Freire, por exemplo. Setores mais conservadores têm feito críticas ao modelo que ele propôs. E, partindo disso, eu quero saber da senhora, ideologicamente, como a senhora enxerga a educação e, principalmente, se enquanto prefeita, vai se preocupar com essa ideologização em sala de aula. Eu acho que a gente defende o que a Constituição estabelece, que é a pluralidade de ideias, né? A gente faz referência, sim, ao Paulo Freire, porque o partido tem uma construção numa determinada área, mas eu acho interessante, assim, até desmistificar um pouco isso. Eu não sei se as pessoas que falam do Paulo Freire de fato leram. O que o Paulo Freire estabeleceu basicamente é um método de alfabetização, onde ele dizia que para alfabetizar era preciso partir da realidade daquele estudante. Ou seja, então ele ficou muito conhecido por alfabetizar adultos. Então ele pegava, por exemplo, os adultos lá, operários da construção civil, e a primeira palavra que eles aprendiam era o tijolo. Isto é o método Paulo Freire. Eu não sei o que as pessoas acham tão assustador, né? E é um método, inclusive, que depois foi incorporado até dentro da ditadura militar, porque ele funcionava. Eles conseguiram em 40 dias alfabetizar lá no Rio Grande do Norte. Uma experiência muito bem sucedida. Esta é a questão que vem colocada. Agora, claro, essa é a linha que nós estamos defendendo no programa. Só para aprofundar, Cândida, perdão te cortar, mas só para a gente fechar esse ponto. O que as pessoas do setor mais conservador, e Curitiba é uma cidade conservadora, é verdade, o Paulo Freire desenvolveu esse método, mas ele também era um homem de esquerda, né? Declaradamente de esquerda. Sim. E é isso que as pessoas se preocupam, de levar só uma ideologia ou só a esquerda para a sala de aula. Nem só da esquerda, nem só da direita. É óbvio, eu sou uma pessoa de esquerda, o meu partido é um partido de esquerda. Mas nós vamos fazer como nós sempre fizemos. Eu fui diretora do setor de educação na Universidade Federal por 8 anos, por 2 gestões, e nós tínhamos lá dentro da universidade, é importante que se diga, pessoas com visões muito plurais. A universidade não tem só uma visão. Você não vai encontrar ninguém
dizendo que durante a minha gestão eu privilegiei só o A ou o B. Isso é impossível, não é assim. Inclusive porque se o professor não acredita naquilo que ele está fazendo em sala de aula, ele não consegue ensinar. Então vai ter espaço para todas, sim, as visões. O mesmo poderia acontecer, por exemplo, né? Mas e se o partido for de direita, só vai poder pensar como a direita, né? Então, sim, acho que quem está dirigindo a gestão tem uma definição ideológica. É isso que está em disputa. É que orientação que a gente vai. O que significa ser de esquerda para nós? Significa defender a igualdade social, justiça social, priorizar os investimentos sociais. Isso é ser de esquerda. Agora, isso não quer dizer... Não existe gente de esquerda autoritária, sim, assim como existe direita autoritária, mas não está associado que todo mundo de esquerda só vai defender o pensamento único. Eu, pelo menos, não defendo. Dentro desse campo ainda da ideologia dentro da sala de aula, uma questão que ganhou grande repercussão na campanha do PSOL em São Paulo foi a questão do uso da linguagem, né, de gênero neutro no hino nacional. Em Belo Horizonte, a bancada do PSOL também entrou com uma ação, né, contrária a leis aprovadas com relação à proibição da utilização de linguagem neutra na sala de aula. Qual é a sua visão? Aqui em Curitiba também nós já tivemos uma lei parecida. Linguagem de gênero neutro, vale? Está dentro dessa concepção do Paulo Freire de partir da realidade das crianças, porque me parece um pouco alienígena, muitas vezes, desse processo da educação inicial. A senhora seria a favor, vetaria, não entraria nesse assunto? Como seria tratado na sua gestão? Eu acho isso um falso debate, na verdade. Por quê? O que a linguagem neutra é reivindicada por setores, especialmente da comunidade LGBTQIA+, é que eles se vejam nessa linguagem. É a mesma questão que nós, dentro da universidade, passamos a defender, que não se cite uma autora como autor. Né? Esse foi um debate que a gente teve que fazer lá, inclusive discutindo isso dentro da universidade, porque era assim, você citava Andréa Caldas, mas dizia o autor. E isso foi uma reivindicação das mulheres na ciência, dizendo, olha, tem que mostrar que tem mulher aqui, não é só homem escrevendo. É a mesma reivindicação que hoje a comunidade LGBT que a mais faz, que se use a linguagem neutra para que eles se sintam incorporados. Eu não acho que isso macula a língua portuguesa. Eu acho que o que macula a língua portuguesa é o estrangeirismo, né? Que a gente usa e ninguém acha ruim. Acho que não há nenhum problema que a gente passe a adotar e, portanto, me parece uma falsa polêmica das pessoas que acham que isso é um atentado à língua portuguesa. Nós temos outras coisas mais graves para tratar, que é o atentado à violência real a essas pessoas, a comunidade LGBTQIA+. Mas é uma preocupação dos pais, né? Nós percebemos que quando esse debate acontece na própria Câmara de Vereadores, tem apoio de parte dos pais, dos alunos que estão na rede municipal de educação. Sobre a linguagem neutra, eu acho que é um debate mais acadêmico, né? Eu não sei se isso chega lá na população menor. Tanto é que o seu candidato lá em São Paulo, Guilherme Boulos, teve que falar que não vai implementar isso. Ele chegou a demitir a produtora do show que fez isso. E o PSOL tem, né, em seus documentos internos, a defesa explícita à linguagem neutra. Como é que a senhora vai trabalhar isso como gestora da cidade? Então, a linguagem neutra ela é uma possibilidade, por isso que, inclusive, o STF também já atuou nessa direção, dizendo que ele é possível. Eu acho que não faz sentido a gente proibir o uso da linguagem neutra. Mas a senhora vai estimular? Nós vamos permitir, né? Eu volto a falar, para mim o foco está menos na linguagem, gente, e mais na realidade. Eu acho que a gente está gastando, eu não estou falando vocês, mas essa polêmica muito grande numa questão que não altera vidas, né? E não altera. O que significa, o que muda para você falar, né? Todos em vez de todos e todos. Não altera, né? Nós estamos mais preocupados de fato que as pessoas aprendam, inclusive, essa é uma boa discussão. Várias linguagens são possíveis, a variação linguística, como é que você fala em cada lugar. Eu, quando fui professora da rede municipal lá atrás, a gente já trabalhava com a variação linguística. Como é que você fala quando você está em casa? Como é que você fala no ambiente de trabalho? Isso é o uso vivo da linguagem, que inclusive os linguistas mais progressistas também defendem. Certo, candidata. A respeito também de segurança pública, a gente vê aqui no seu plano de governo uma frase que me chamou a atenção, que é: o controle da atividade da Guarda Municipal deve ser prioridade, no entendimento de avaliar e de fiscalizar o trabalho dos guardas com o uso das câmeras de monitoramento também nas viaturas e nos uniformes. Esse controle como prioridade, muitas vezes
o excesso de vigilância sobre a atividade também volta a questionar a possibilidade de um enfraquecimento do combate à violência, como controlar a visão de fiscalizar o que é a atividade da guarda, mas também combater a criminalidade, porque é preciso fiscalizar também o bandido. Com certeza. Nós temos um diálogo muito intenso com o setor da Guarda Municipal. Nós temos conversado bastante sobre isso. Eles estão absolutamente sobrecarregados, há um efetivo muito pequeno e, portanto, nós nos comprometemos com um concurso, com ampliação de vagas. Estão sobrecarregados com a sua jornada de trabalho, estão dobrando a jornada de trabalho, e nós também nos comprometemos a fazer essa discussão da jornada de trabalho. Há estudos mostrando que a partir da 6ª hora trabalhada cai o rendimento, cai a atenção. Considerando todas essas condições que nós vamos garantir, vai ter mais policial contratado, vai ter formação continuada para eles mesmos reclamam, faz o concurso e é jogado, ou um vai para cuidar do parque, o outro para atender a população em situação de rua. Ele precisa ter uma formação para saber como é que é a forma de abordagem. A câmera ali, ela é simplesmente um complemento. Os próprios policiais também querem isso, porque é uma garantia, inclusive, de que a sua atuação está sendo verificada, que ninguém vai poder fazer nenhuma acusação fora do contexto. Mas né? Muitos candidatos acabam sentindo muitas vezes medo de combater alguns tipos de criminalidade por conta desse excesso de vigilância, porque ele já vem com um pré-julgamento em cima também da atividade policial ou do guarda. Não é o nosso caso. A gente acha que o policial ele tem que ser apoiado, fortalecido na sua carreira, no seu salário, ele tem que atuar, e é por isso que a gente fala muito do conselho, da atuação dos conselhos de segurança. Ele tem que atuar na perspectiva de uma guarda comunitária. Hoje a municipalização da polícia é uma tendência. Então é essa guarda que está ali mais próxima. Nós temos que mudar isso, inclusive atuando próximo da comunidade. A comunidade quer o policial. E essa perspectiva, por exemplo, das câmeras, é uma perspectiva que veio para ficar. Então, mas ela tem que estar combinada, assim como na educação, na saúde, com o elemento humano. Então, valorizar esse policial com carreira, condições de trabalho, com formação continuada, e essa questão da Câmara vai ser complementar. Você veja, por exemplo, eu recebi uma demanda de uma reivindicação dos Conselhos de Segurança, para ampliar as câmeras, não só a Câmara do Guarda, mas as câmeras que já existem, a tal da muralha digital. Essa é uma perspectiva, né? A gente não gosta muito, eu, sinceramente, às vezes acho que a gente está caminhando para um Big Brother, né? A gente vai ser filmado. Mas hoje é o que a segurança tem apontado também, que isso seja usado. Então, a câmera de segurança já existe, já é uma realidade, não só para o guarda, mas para todos nós que estamos sendo observados. Eu queria aprofundar essa discussão. A sua primeira proposta ali na área de segurança pública, a sua prioridade é desmilitarizar a Guarda Municipal. Queria entender o que é esse termo, que eu acho que é importante, e queria saber, se não for militarizada, como é que o guarda vai atuar? Hoje, a candidata sabe, frequenta o centro de Curitiba, você não consegue tirar o celular do bolso na Praça Tiradentes. Não tranquilamente, pelo menos. Nós temos que resolver isso. Como fazer desmilitarizando a guarda? A Guarda Municipal não é militar, né? Essa expressão do desmilitarizar é porque existe uma concepção que atinge tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto a Guarda Municipal, que é a lógica. O que é a militarização? É a lógica que vem do Exército, que é do combate ao inimigo. A gente entende, isso é defendido inclusive pelos policiais antifascistas, por exemplo, o campo progressista, de que a polícia tem que atuar no sentido da prevenção, da promoção da segurança, e não do combate ao inimigo. O combate ao inimigo é para ser usado na guerra. Então, a lógica é que o conceito da militarização não é um bom conceito, não se aplica quando você pensa uma polícia preventiva e comunitária, no sentido da atuação. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo das manifestações. As manifestações. Em que medida que as nossas guardas estão preparadas para atuar com essa manifestação? As guardas mais bem formadas mundo afora, elas aprenderam a lidar com isso. Como é que você lida com uma manifestação que é prevista na nossa Constituição, seja da direita, da esquerda, de quem for, no sentido da contenção, certo? Não é da repressão. Então, Perdão, mas eu acho que o cidadão comum está mais preocupado com o celular dele não ser furtado, com todo o respeito, do que a manifestação, que é importante também. E há um inimigo real.
há bandidos furtando celulares nesse momento Sim, em Curitiba. exatamente. Eles têm que ser enfrentados. Tem que ser enfrentado, mas antes disso acontecer, a gente tem uma outra coisa que está faltando muito, e os setores da guarda falam, que é a questão da inteligência, né? Então, por isso que a gente fala da questão das câmeras, por isso que a gente fala de você ter mais o efetivo, você ter esse patrulhamento, né? Por exemplo, uma coisa que a própria guarda reivindica é a volta da patrulha que fazia esse acompanhamento das linhas de transporte, que inclusive está tendo muito furtos. Então, quando eu estou falando disso, não é... Quando a gente fala em desmilitarizar, não é que a gente vai tirar a arma, não é que a gente vai impedir que que ele vai reprimir, não é isso. A gente está dizendo que a gente vai atuar especialmente na prevenção. É também o que o policial quer, que a gente previna, que a gente estabeleça uma lógica de inteligência na segurança, e não que a gente precise ficar saindo correndo com o cacetete o tempo todo, correndo atrás do bandido. Isso está mais para filme do que para a realidade, né? Candidato, por exemplo, quando traz esse problema, esse conflito de segurança pública, o mal que a gente percebe que, né, acelera isso, tanto na população em situação de rua, quanto dentro dos furtos, tanto pequenos quanto médios furtos, é a questão do tráfico de drogas. O partido da senhora tem uma visão muito, muito específica com relação ao uso, à legalização, à liberalização do consumo de drogas. Será que isso não vai de encontro, não é contrário à ideia, por exemplo, do que a gente acompanha no centro de Curitiba, de pessoas afetadas pela mazela da droga e acabam estando ali justamente por isso? É possível ter alguma solução para a segurança pública, né, do tráfico de drogas, para a solução da segurança pública, da questão de parte da população em situação de rua que se encontra ali capturada por esse mal? Olha, vamos então deixar bem claro, assim, a prefeitura não vai lidar com a liberação do tráfico de drogas, não faz parte da nossa questão. O que o nosso partido defende é que a gente tem que separar o que é traficante do que é usuário, e a descriminalização do uso da droga em alguns casos. Mas o seu partido é contrário, por exemplo, às comunidades terapêuticas que atuam na recuperação dessa população. O meu partido defende que o poder público tem que atuar prioritariamente nessa questão, dentro do que o Ministério Público defende como preceito constitucional. A gente não pode fazer internação forçada com as pessoas. As comunidades terapêuticas cumprem um papel, mas eu acho que a gente tem que separar o que é a ação do poder público, o que é a ação da sociedade civil organizada. E nosso plano, inclusive, de assistência social, visa isso, porque está ficando muito em moda que as pessoas se elegem e depois elas dizem, mas isso eu vou terceirizar, eu vou passar para a iniciativa privada. Ótimo que a iniciativa privada tem as suas ações, mas a gente é eleito para definir o que o poder público vai ser feito. Quando a gente fala de descriminalização, o que a gente está falando é que essa guerra às drogas, que na verdade tem sido muito mais a guerra ao pequeno usuário do que ao traficante, não está funcionando. Agora, isso de fato não é do escopo da prefeitura. Nós, infelizmente, não temos as condições de combater o grande tráfico. A gente deveria, né? Isso é uma ação que exige aí atuação junto com a Polícia Federal, com o governo estadual. Então, deixando bem claro, nós não estamos dizendo que nós vamos fazer vista grossa para o traficante, muito pelo contrário. Eu morei no centro e eu vou dizer para vocês ali, o problema que me dava medo não era o usuário precisa ser tratado. Ele, de modo geral, estava em estado assim, quase dormente. O que me dava medo é ver o traficante na luz do dia ali, distribuindo droga cada vez mais. E isso tem que ter uma ação, de fato, policial, mas não só da Guarda Municipal. Não vamos botar nas costas da Guarda Municipal esse combate ao tráfico, porque é muita coisa. Candidata Andréa Caldas à Prefeitura de Curitiba, pelo PSOL, participando da sabatina aqui ao vivo na Jovem Pan News. Candidata, mais cedo aqui, logo no início da nossa entrevista, a senhora comentou sobre a execução aqui de alguns artifícios que constam no seu plano, que seriam possíveis graças à mudança de prioridades. Que mudanças de prioridades seriam essas? Caso eleita, quais seriam os primeiros espaços que a senhora retiraria recursos para poder aplicar naquilo que chama de prioridade? Olha, a gente vai... acabou de ser aprovada a LDO. Então, assim, o primeiro ano você trabalha com orçamento aprovado pelo governo anterior. Então, no primeiro ano não é possível alterar muita coisa e sim remanejar recursos. Mas sim, há que se discutir e rediscutir. Acho que tem um inchaço da máquina pública, mas não é nos funcionários públicos de carreira, nos cargos comissionados. Isso é uma questão que a prefeitura pode fazer e reduzir. Tem outras questões que a gente não tem muito como manejar. O gasto de pessoal fixo, de aposentadorias, é um gasto que está incorporado.
a gente vai fazer um foco muito prioritário nas áreas sociais, é o que a gente entende. Por exemplo, a minha gestão não vai gastar 4 milhões num tubo, como foi feito pela gestão anterior. Então, acho que a gente fazendo essa discussão, essa gestão anterior, a gestão atual, né, que gastou 4 milhões num tubo, nós achamos que isso é prioridade. E aí, veja, a própria administração fala muito, a gente usa o Fala Curitiba, mas usa para quê? Nós queremos construir uma lógica onde a consulta à população seja de fato efetiva. Então, sim, a população vai ser ouvida para definir prioridade, e aqui, de novo, quero explicar, quando as pessoas dizem isso, às vezes tem um certo estereótipo, então é a população que vai decidir tudo. Não, ela vai apontar as prioridades. Quem decide o caminho são os especialistas, e a gente tem muitos conselhos, que inclusive o Estatuto das Cidades prevê, é o Conselho da Segurança, é o Conselho da Assistência Social, é o Conselho da Saúde, é o Conselho da Educação, uma série de conselhos que são formados por usuários e por especialistas, que são quem define as prioridades. Esses conselhos vão definir as suas prioridades, e isso tem que ter um impacto na questão do orçamento. Portanto, não vai ser uma decisão arbitrária da prefeita, vai ser uma decisão pensada com a população e com esses conselhos, e isso vai para a Câmara. E a gente acredita, então, que quando a gente for discutir esse orçamento e as prioridades, o reordenamento das prioridades, né, a Câmara vai ser sensível a isso, porque isso vai ter vindo de uma discussão substanciada em especialistas. Ou seja, repetindo, não vai ser a Andréia que vai decidir, tira daqui e bota aqui. Isso vai ser decidido a partir de um plano e planejamento que eu acredito que é o que está faltando nessa cidade. Não é possível que se descubra em fevereiro que está faltando 10 mil vagas nas creches. Não é possível que seja surpreendido com um surto de dengue que a Fiocruz já tinha alertado há 3 meses atrás. Se a gente trabalhar com planejamento, se a gente trabalhar ancorado nos especialistas, nos conselhos de área, nós podemos fazer um orçamento que seja de fato efetivo. E eu não acredito que um conselho ia definir, por exemplo, que a gente gaste 4 milhões num tubo. Candidato, só puxando essa questão da dengue, acho que já falando sobre saúde, que é importante também, o seu programa de governo é bastante poético ali, em alguns pontos, mas sobre saúde está 7 pontos ali que me parecem de implementação a longo prazo, né? Contratar mais funcionários, concursos públicos, tudo isso é muito importante. Nesse momento, Curitiba tem 52 mil pessoas na fila esperando um oftalmologista. Isto é grave e tem que ser resolvido rapidamente. Como solucionar essas coisas com menos poesia e mais prática? Vai ter que ser muita prática, né? A minha vice, inclusive, é da área da saúde. Esse é um programa enxuto, porque era um programa para a gente estar construindo ainda esse programa, e temos feito muitas reuniões. A minha vice é da área da saúde, a gente tem um apreço muito especial por essa área. De novo, isso está sobrecarregado. A prefeitura acabou alterando a opção de abordagem da saúde. Ao invés de trabalhar com as equipes da saúde da família, que é o que inclusive o Ministério da Saúde hoje preconiza, que são aquelas equipes com 40 horas, com 6 horas de contrato por concurso público, que, portanto, faz o trabalho preventivo, ela acaba trabalhando mais com terceirizados hoje, e isso tem também sobrecarregado os profissionais da saúde. Mas, além disso, como você aponta, nós temos uma falta de equipamentos. Foi fechada, por exemplo, a UPA Matriz, e isso está aonde? Está sobrecarregando Cajuru e Boa Vista. Então, esse é um compromisso já nosso, da gente reabrir a UPA da Matriz. É também uma demanda que está lá na Universidade Federal, porque era lá que funcionava. Aí uma parceria com a universidade é sempre muito bem-vinda, não só com a Federal, mas com as várias universidades que a gente tem aí na cidade, inclusive para a questão de espaço físico, que às vezes acaba sendo um problema. Então, nós temos que reabrir, sim, a UPA Matriz, nós temos que... Há uma possibilidade de construção do hospital infantil também, que está sendo verificada, que também é uma demanda, e ampliar o número de tudo isso, essas filas das especialidades, nós precisamos ampliar o número de profissionais contratados. Mais um mutirão, algo assim, a senhora pensa, já de bate-pronto, para tentar reduzir essas filas? Isso não foi cogitado no nosso plano, mas sim, de toda forma isso vai demandar, né, a contratação de mais profissionais, não tem como escapar disso. A senhora, em várias respostas, fala de maneira contrária à terceirização, a algumas questões envolvendo a iniciativa privada, mas hoje boa parte, tanto da educação, da assistência social, da saúde, elas dependem de uma rede parceira bastante intensa. Então, uma ruptura com essa rede parceira, né, não afetariam esses números, não deixariam eles piores, por exemplo, do que esses que o Mark já citou?
Não, a gente não vai fazer ruptura com Então mantém a rede parceira, a gente terceiriza? vai não, são coisas diferentes, né? A rede parceira, ela pode atuar. Por exemplo, no caso da saúde, nós temos hospitais, isso está dentro da lógica do SUS, inclusive, hospitais que são privados, como o Evangélico, o Cajuru, nós vamos continuar atuando com esses profissionais. O que nós estamos defendendo é que os profissionais da prefeitura serão contratados por concurso público, não serão terceirizados. Sim, a gente é contra a terceirização, porque a gente entende, inclusive, que isso não é uma economia, porque na terceirização, como o próprio nome diz, você paga uma terceira pessoa ali, que é a empresa. E nós não acreditamos nessa possibilidade. Inclusive, isso fragiliza os vínculos. Na área da assistência social, uma das questões mais importantes para a gente atender a população em situação de rua é a criação de um vínculo. E não dá para fazer isso contratando uma pessoa por 6 meses, que depois vem a outra, e depois vem a outra. Por isso que a gente defende e preconiza esse trabalho de carreira, concurso, formação. Tem que ter um profissional que saiba o que está fazendo, que seja preparado para isso, para lidar. Então, assim, são coisas distintas. Nós vamos fazer concurso, mas vamos atuar com a rede parceira onde for necessário. Há ONGs fazendo trabalhos excelentes, mas o poder público não vai se furtar da sua responsabilidade. Candidata Andréa Caldas, do PSOL, a senhora tem mais 1 minuto e meio para falar com os curitibanos. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. A gente tem pouco tempo na TV e no rádio, como vocês estão observando. Às vezes nem dá tempo, parece até que é uma propaganda no meio das outros programas que são muito longos. Isso expressa uma desigualdade nessa disputa, uma desigualdade. Nós temos uma democracia ainda muito frágil no nosso país, então há uma distribuição desigual de recursos, de tempo. Então eu quero agradecer muito essa oportunidade. Toda vez que eu sou chamada, eu fico muito feliz, que é um tempo da gente poder falar com mais vagar, com mais profundidade. Quero convidar os curitibanos, as curitibanas a acompanhar as nossas propostas nas nossas redes sociais. Nós estamos trabalhando com propostas concretas, setorializadas, ouvindo quem conhece, e é assim que a gente quer construir a gestão dessa cidade. Essa cidade é uma cidade maravilhosa de se viver, mas ela tem que ser boa para todo mundo. A gente quer todo mundo usando os nossos serviços de saúde, não só quem não pode pagar. A gente quer todo mundo usando as nossas escolas, ainda que as pessoas também tenham a opção das escolas privadas. É assim que a gente imagina uma cidade avançada, uma cidade inteligente. É possível fazer. Nós temos recursos, nós temos profissionais excelentes aqui que podem nos ajudar, e vamos construir uma Curitiba de forma democrática e com mais justiça social. Eu agradeço muito, mais uma vez, essa oportunidade de estar dialogando com vocês, e fico sempre à disposição para os novos diálogos. É isso, quero agradecer a Andréa Caldas, candidata do PSOL à Prefeitura de Curitiba. E amanhã a gente segue com essa série de sabatinas aqui do Grupo RIC e da Jovem Pan. A convidada será Maria Vitória, do PP. Até lá.